Faltam 202 dias para a Copa do Mundo e faltam 2 semanas para o sorteio final, que vai definir os grupos da competição. E neste vídeo eu faço a análise e trago dados importantes, mostrando quem que leva vantagem nos duelos de repescagem, que vão definir as últimas 6 vagas. Quer entender melhor? Quer saber quem é favorito em cada confronto? Então vem comigo, esse é o canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui é o lugar para você ficar sabendo de tudo sobre a Copa do Mundo de 2026. Estou pensando em vários conteúdos aí para a gente fazer, né? Certamente vamos fazer aí o guia, igual fizemos na Copa do Mundo de Clubes, time a time aqui, das 48 seleções, né? Já tem muita coisa estudada, né? Assistindo jogos, lendo sobre elas. Então, aqui é o lugar para você ficar integrado na Copa do Mundo. Então, se inscreva aqui no canal, certo? E também participe, interaja, deixe seus comentários. A gente vai falar então das repescagens, né? Ontem, quinta-feira, dia 20, a FIFA sorteou as chaves de repescagem para a Europa, que vão definir 4 vagas, né? São 4 chaves com 4, semifinal e final em jogo único, de 26 a 31 de março, e também as repescagens intercontinentais, 2 chaves que tem uma semifinal, um time de bye já esperando para a final, e tudo jogo único também, lá no México, um grupo em Guadalajara e o outro em Monterrey. Então vamos lá, né? Temos aí 42 seleções, faltam essas 6. Vamos entender, vamos partir então para a Europa, né? Estou aqui com uma camisa da Itália, a Itália que é um dos 4 cabeças de chave, né? Que são os 4 melhores ranqueados. Dos 12 segundos colocados, os 4 mais bem ranqueados no ranking da FIFA foram cabeça de chave, do quinto ao oitavo foram pote 2 e até o 12º, pote 3. Os 4 times que vêm por meio da Nations, pote 4. É importante falar isso aí, né? Muita gente está comentando, por exemplo, a Suécia não ganhou nenhum jogo e está aí, né? Mas é o regulamento que estava posto desde o começo, né? Se o time está aí, é porque ele fez uma grande campanha na Nations. E a Nations, no regulamento da UEFA, ela é uma parte da eliminatória, né? Ela é esse colchão que te garante, se você ganha o seu grupo na sua liga, de ter uma vantagem, de ter aí uma possibilidade maior de repescagem. Então, ela faz parte da eliminatória. Então, ela é como se fosse uma pré-eliminatória para a Copa do Mundo. E nessa pré-eliminatória, esses 4 times que foram muito bem nas suas respectivas ligas e estão aí na repescagem. Então, acho importante deixar isso claro, porque a Suécia fez um ótimo segundo semestre no ano passado e um péssimo segundo semestre nesse ano. Então, é sempre importante tentar colocar os dois lados, né? Posto isso, como que cada time chegou até aqui? Começando pela chave da Itália, a Itália ela tem a Irlanda do Norte como adversário em casa e Gales pega a Bósnia em Gales. O sorteio, isso eu acho errado, né? O sorteio definiu quem vai ser o mandante da final, o vencedor de qual confronto vai mandar na final, né? O sorteio decidiu, por exemplo, que aqui Gales vai decidir, ou Bósnia vai decidir contra a Itália ou Irlanda do Norte, né? Então, a sorte acabou definindo essa situação. Eu acho que o ranking seria mais justo. Muito bem. Itália e Irlanda do Norte. Muito se fala que a Itália tinha como fantasma a Macedônia do Norte, né, que a eliminou na última repescagem, num jogo único como esse, na Itália, derrota por 1-0, golzinho no final. E se fala muito sobre a Suécia, que era um fantasma, né, da Itália também, no formato antigo de volta, eliminou a Itália na repescagem para a Copa de 2018. Mas a Irlanda do Norte também é um fantasminha, né? Afinal de contas, a Itália, na eliminatória para 2022, ela ficou em segundo no grupo, que tinha a Suíça. E esse segundo lugar só se deu porque a Itália empatou com a Irlanda do Norte na última rodada fora de casa. Se a Itália tivesse ganho esse jogo, a Itália iria para a Copa do Mundo. Então, a Irlanda do Norte também não é essa moleza toda, não, tá? É importante falar, a Alemanha,
ela sofreu nos 2 jogos com a Irlanda do Norte. Eu assisti os 2 jogos. A Alemanha, olha, pariu com dificuldade ali, pariu um rinoceronte, como a gente diz no jargão, né? Para ganhar. Olha, dureza, hein? A Irlanda do Norte dificultou os 2 jogos com a Alemanha, e deve ser algo parecido, né? Enfrentar um adversário grande, tradicional, com torcida. Então, assim, não espere um jogo fácil. Escuto muitos comentários, escutei muitos comentários ontem na repescagem. Se a Itália não passar dessa chave, fecha as portas, né? Aquele tipo de coisa, né? De fato, eu acho que é uma chave acessível, perto do que a Itália poderia pegar. Acho que a Itália é favoritíssima a conseguir a vaga, mas serão 2 jogos duríssimos que a Itália vai ter que jogar a bola para passar, porque não vai ser tão fácil assim, não, tá? Então, o último duelo entre Itália e Irlanda do Norte foi esse 0-0 em novembro de 2021, né? A Itália está a 6 jogos com Gattuso, e aqui pegando os números da Itália em casa, pós-Euro, né, da Euro para cá, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. A Irlanda do Norte, ela fora de casa, ela ganhou 2 empates e 5 derrotas. Tá? A vitória foi contra Luxemburgo. Do último Itália e Irlanda do Norte, na Irlanda do Norte estava o Jamal Lewis, né, jogador de São Paulo, e ainda titular da ala esquerda, e o Ethan Galbraith, que na época era reserva, hoje é titular. Na Itália estavam Donnarumma, o Di Lorenzo, o Barella, o Tonali, o Chiesa. Chiesa não está sendo convocado, mas para repescagem deve ser, né? Que ele pediu para só estar convocado quando tiver 100%. E também estava o Acerbi no time titular da Itália. É isso. Eu acho que a Itália é a favorita para esse confronto. Passando, vai pegar Gales ou Bósnia. Assim, Gales vem embalada, né? Depois de ganhar de 7-1 da Macedônia do Norte. Gales tem uma seleção interessante. Jogando em casa, Gales ganhou 5 jogos pós-Euro, empatou 1 e perdeu 2. Né? Dos jogos oficiais, a única derrota em casa foi contra a Bélgica. Né? Outra foi num amistoso para o Canadá, mas é amistoso, né? Aquela coisa. Gales tem como destaques o Harry Wilson, atacante do Fulham, o Brennan Johnson do Tottenham, o Nico Williams do Nottingham Forest. Tem bons jogadores, é uma seleção bem treinada, né? E um detalhe interessante é que o último Gales e Bósnia foi em 2015, a Bósnia ganhou de 2-0, o jogo na Bósnia, e os técnicos são os mesmos, né? Que doideira, né? Num mundo onde se troca tanto de treinador, o técnico de Gales ainda é o Craig Bellamy e o Sergei Barbares ainda é o técnico da Bósnia. Que doideira. A Bósnia, jogando como visitante pós-Euro, ela tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, tudo pode acontecer. A Bósnia quase foi para a Copa. Ela tomou o gol da Áustria no segundo tempo, mas ela achou um gol no começo e se defendeu super bem. Então é um time cascudo, é um time que vai dar trabalho. E se conseguir ganhar de Gales, vai decidir na Bósnia contra a Itália. Aí é com o torcedor, né? Aquela coisa toda. Bósnia tem como destaque o Dzeko, né? 39 anos, tentando seu last dance em Copa do Mundo. E tem a dupla de zaga joga na Itália, um joga no Sassuolo, outro no Bolonha. Tem alguns jogadores, o goleiro joga na Alemanha. Mas o meio-campo ali, os jogadores de criação, um joga no Vitória Pilsen, outro joga no Pafos do Chipre, né? E é isso. A Bósnia tem um time modesto. Já teve times melhores, né? Com Pjanic, com Salih Hamidžić. Hoje é um pouquinho mais modesto. Indo para a chave do lado, Ucrânia e Suécia, né? O último jogo entre eles foi uma vitória da Ucrânia nas oitavas da Eurocopa passada, na Euro 2021. Quando a Ucrânia ganhou de 2-1 e foi para as quartas de final enfrentar a Inglaterra. Cara, a seleção da Ucrânia, ela é interessante, tem bons jogadores, né? A Ucrânia está muito afetada pela questão das guerras, né? Ali do seu povo que teve que sair, não pode jogar em casa, está jogando na Polônia, mas assim, como muitos ucranianos, foram para a Polônia por conta da guerra, a tendência é de estádio lotado, né? E é até uma loucura, porque quem ganhar esse jogo vai decidir em casa. Se a Ucrânia ganhar, ela pode enfrentar a Polônia, na Polônia sendo mandante.
Eu não sei se eles vão mandar esse jogo para outro lugar, porque se eles mandarem esse jogo, vai ter polonês infiltrado aí nessa torcida, vai ser uma barbaridade, né? Então, fica esse caso. Mas, assim, em campo, eu acho a Ucrânia um time melhor do que a seleção da Suécia como time, tá? Como time treinado. É uma seleção interessante, que tem bons jogadores, né? Talvez o que esteja hoje com mais holofote é o Zabarny, o zagueiro do PSG, mas é um time entrosadinho, interessante, né? Que estava no grupo da França, era meio impossível conseguir a vaga direta. Do lado da Suécia, o Graham Potter assumiu agora, né? Depois do péssimo trabalho do Thomasson, e também não foi bem, 2 derrotas, né? Foi goleado pela Suíça, perdeu para a Eslovênia, mas é aquela história, o Gyökeres que estava machucado nessa data FIFA e o Isaac, o Alexander Isaac, por conta da transferência, que ele forçou a saída para ir para o Liverpool, ele perdeu a pré-temporada, então ele não está bem ainda, né? Mas eu imagino que até março, tendo o Gyökeres e Isaac bem, o Graham Potter tendo mais tempo para estudar os adversários, pensar um pouco mais como armar esse time, né? Até assistir um pouco mais ali o campeonato sueco, ver os suecos espalhados pela Europa, garimpar, pensar em formas de jogar. De repente, até março, a Suécia esteja mais ajeitadinha, né? E é isso também, ganhando da Ucrânia, jogando na Polônia, ela vai decidir em casa o segundo confronto. Então, acho que para a Suécia fica ok. Indo para Polônia e Albânia. Cara, a Polônia, ela é um time que deu uma envelhecida, né? E precisa surgir novos talentos, né? O Lewandowski já é um jogador mais veterano, já é um jogador que ainda faz muitos gols, mas a Polônia precisava de mais jogadores surgindo, né? Quem está em melhor fase é o Matt Cass, chuta de fora da área, que é uma barbaridade, né? Jogador do Aston Villa, mas a Polônia sofreu para ganhar de Malta na última rodada de 3-2. Então, assim, eu acho que a Polônia vai ter dificuldade com a Albânia, porque a Albânia é um time que se defende muito bem, né? Hora linha de 4, hora linha de 5. É um time de muita intensidade física. Eles vão, te pressionam, voltam. Um time que corre pra caramba sem a bola, não tem a menor vergonha de defender e você vê que faz os desenhos certinhos, né? Até tomar um gol de bola parada contra a Inglaterra na última rodada, tava defendendo super bem. Então, assim, é uma seleção muito aplicada, que não tem vergonha de defender contra quem for o jogo inteiro. Então, assim, a Polônia vai ter aí um pepino, vai ser um jogo duro e vai ter que furar essa retranca aí. Claro que tem um Lewandowski bem, se ele estiver bem fisicamente na época desse confronto, vai ajudar muito. É claro que por jogar em casa, né, tem jogadores um pouco melhores, a Polônia ainda é favorita, mas eu não consigo descartar a Albânia nesse jogo, não. Realmente um trabalho muito bem feito do Silvinho e bons jogadores, né? Jogadores que se aplicam, jogadores que cumprem o que o treinador fala. Um jogo duro. Bom, indo para a terceira chave, né? A Turquia enfrenta a Romênia, a Eslováquia pega Kosovo e o vencedor de Eslováquia e Kosovo decide em casa. Tecnicamente, a Turquia é bem favorita, né? Pegando aqui os últimos resultados da Turquia em casa, tirando a goleada que ela tomou da Espanha de 6, né? Ela ganhou de 2-0 da Bulgária, ela ganhou da Geórgia de 4-1, ela ganhou da Hungria de 3-1 no mata-mata lá do rebaixamento da Nations. Então ela tem ótimos resultados. Ganhou de Montenegro, ganhou da Islândia. Os jogos da Turquia em casa são muito bons. Então, assim, é uma seleção que tem jogadores especiais como o Arda Güler, como o Yildiz da Juventus, como o Çalhanoğlu, como o Aktürkoğlu, que agora voltou para o futebol turco. Tem bons jogadores a Turquia, bem treinada pelo Montella. Estava num grupo muito complicado, né? Mas assim, a Geórgia poderia ter sido uma ameaça e a Turquia não deixou. Então, assim, eu acho a Turquia muito mais time que a Romênia. A
Romênia tem uma boa seleção, né? Fez uma boa Euro, ali aplicadinha na defesa. Tem o Denis Mano Parma, um cara que faz gol rápido ali pela ponta direita, mas eu acho a Turquia bem melhor. Jogando em casa, eu acho que ela tem tudo para conseguir a vaga, pelo menos para a final. E aí é aquela coisa, né? Eslováquia e Kosovo vai ser doideira, porque a gente está falando de um Kosovo surpreendente que está jogando muito bem, né? Tem o Muric aí como principal nome. Essas seleções vão se enfrentar pela primeira vez. São seleções muito jovens, né? O Kosovo, principalmente, o Kosovo é uma seleção de 2005. Começou a jogar em 2004, 2005. Vai ser uma doideira. Eu acho a Eslováquia um time bem treinado. Tem ali o Lobotka, o Duda, o Strelec. O Calzona faz um bom trabalho como técnico, né? Um time que pressiona lá em cima, tem as linhas certinhas, mas é aquela coisa, a Eslováquia ela funciona bem quando ela tem que se defender e especular um contra-ataque, né? Mas para pegar uma defesa fechada é mais difícil. Então, Kosovo é um time difícil, é um jogo duro, eu acho um jogo equilibrado, né? A Eslováquia sofreu com a Irlanda do Norte e com o Luxemburgo no seu grupo. Então, podem ser enfrentamentos parecidos. Eu acho que Kosovo hoje tem um time melhor que essas duas. Então, eu não duvido Kosovo passar aqui e decidir em casa contra a Turquia. Acho que está aberto aqui, mas a Turquia tem um time muito melhor que os outros. Então, seria o óbvio ela passar aqui. E que esse fator decidir fora é complicadinho, né? Dificulta um pouco a atmosfera, o jogo decisivo, a torcida e tudo mais, né? Indo para outra chave, a República Tcheca enfrenta a Irlanda, a Dinamarca, cabeça da chave, enfrenta a Macedônia do Norte. A Macedônia tomou de 7 de País de Gales, mas a Macedônia empatou com a Bélgica nesse grupo, a gente não pode esquecer, é um time chato também. Ela perdeu de Gales agora, mas ela tinha empatado o outro confronto com Gales, então é um time chatinho. Tá? O último jogo entre eles foi em 2013, uma vitória da Macedônia por 3-0, mas foi há muito tempo. Né? Acho que a Dinamarca deu mole, ela podia ter classificado direto, mas deu mole, tomou 2 gols em 5 minutos de Belarus em casa e depois não conseguiu a virada, conseguiu só empatar. E aí foi para o jogo contra a Escócia, decisivo na atmosfera da Escócia, é isso que eu estou falando. Você vai decidir na casa do rival, a Escócia conseguiu a vitória. Então, assim, a Dinamarca tem um ótimo time, né? Pô, você tem jogadores interessantíssimos, o Andersen, zagueiro lá do Fulham, o Isaacsen da Lazio, ele joga aberto pela direita, o Højlund, o Hillman, meio campista, você tem alguns jogadores veteranos muito interessantes, como o Højbjerg, como o Eriksen, o Frodholt, jogador do Porto, que vem fazendo uma temporada incrível. Então, assim, a Dinamarca tem ótimos jogadores, né? Mas a Dinamarca está fraquejando. Então, vamos ver se o fator casa vai fazer diferença contra a Macedônia do Norte. E assim, vai ser um pepino decidir fora, contra quem for. Porque assim, a Irlanda, ela estava morta nas eliminatórias, e aí ela consegue uma data FIFA incrível, né? Com vitória sobre a Portugal e depois fora de casa contra a Hungria, uma virada improvável, com o centroavante, o Perro, fazendo vários gols. E o Kelleher fez defesas incríveis antes, né? Goleiraço. Olha, a Irlanda pode ser que aconteça essa situação da seleção embalar e conseguir a classificação. Se a Irlanda ganha da República Tcheca na República Tcheca, ela vai com uma atmosfera para o jogo contra a Dinamarca surreal, porque é uma torcida muito fanática. E se a República Tcheca ganha da Irlanda, ela também é em casa, ela tem uma ligeira vantagem contra a Dinamarca. Lembrando que seria a reedição das quartas de final da UEFA Euro de 2021, né? Quando a República Tcheca foi derrotada pela Dinamarca por 3-0. E é um bom time, um time acertadinho, né? Aquele time chatinho, jogos de poucos gols. Tem ali o Patrick Schick, tem alguns outros jogadores, né? A República Tcheca já foi melhor na sua geração.
mas ainda é um time arrumado, ainda é um time que incomoda. A Dinamarca tem o melhor elenco aqui, mas eu acho que a coisa está bastante aberta, certo? Então vamos ver quem serão os 4 europeus na Copa do Mundo. Eu chutaria Itália, eu acho que a Suécia vai se arrumar e vai, eu acho que vai dar Turquia, e eu acho que esse embalo vai fazer a Irlanda se classificar. Vamos ver se eu acerto os palpites. Você põe aí embaixo nos comentários também os seus palpites. Indo para outra repescagem, né? Foi até bom ter esperado um dia para fazer esse vídeo, porque definiu as sedes, né? Então, teremos no dia 26 o confronto entre Jamaica e Nova Caledônia, o jogo em Guadalajara, a chave em Guadalajara, e no dia 31 o vencedor desse confronto enfrenta a RD Congo também, lá no estádio Akron, estádio lindíssimo, em Guadalajara, tá? Vamos ver se o horário desses jogos vocês vão ser de tarde ou à noite. Seria bom que fossem à noite para fugir da repescagem europeia e para que as seleções pudessem jogar à noite, né? Para fugir do calor do México, né? Porque assim, tudo bem que para Congo e Iraque seria ruim o jogo à noite para o público em casa assistir, mas para as outras não, né? Enfim, e do outro lado, em Monterrey, se enfrentam Bolívia e Suriname, o vencedor enfrenta o Iraque. Aqui eu acho que a RD Congo é a melhor seleção. Você tem o Bakambu no Betis, o Wan-Bissaka, né? Que cansou de esperar para ver se ia ser chamado pela seleção inglesa e se naturalizou, e dá ali uma força na lateral direita, apoio defensivo, jogador forte, jogador inteligente, que é titular do West Ham, né? O Bakambu, centroavante do Betis, os 2 meninos lá do Sunderland, da Inglaterra, né? Agora me fugiu o nome deles, mas um joga no meio campo, outro joga no ataque. A seleção muito interessante. Vários jogadores do futebol francês, de times da França. RD Congo tem um ótimo time. Um time forte, um time que toca bem a bola, bem treinado. O treinador é um Andarilho, passou por vários times lá do B do futebol aí, e está treinando aí, o treinador francês. E eu acho a seleção favoritíssima, né? Vamos ver a Jamaica. Se a Jamaica pode ter o retorno do Antônio e do Bailey, né? O Michael Antônio, que é o principal craque da Jamaica, jogador inglês naturalizado, ele sofreu um acidente de carro. E desde então está muito difícil para ele voltar, né, se recuperar. Às vezes ele fica no banco algumas partidas, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Com o Michael Antônio e também com o Leon Bailey, do Aston Villa, que também está se lesionando bastante, a Jamaica ganha outra força, porque são eles os jogadores que fazem os gols, os jogadores que criam chance, né? Você vê que contra a Curaçao, no jogo decisivo, faltou esse jogador que cria a chance para fazer o gol, que é diferente, que faz alguma coisa. Se eles voltarem, eu acho que a Jamaica pode competir pela vaga, mas eu acho o Congo muito favorito, e a Nova Caledônia provavelmente vai tomar uma goleada da Jamaica, não deve fazer frente, tá? No outro lado, vai ser muito legal esse Bolívia e Suriname, e a Bolívia deu azar, né? Porque assim, Guadalajara tem pouca altitude, só 1.500 metros, mas pelo menos é um pouquinho, né? Podia fazer qualquer diferença, né? De repente, porque Suriname não está acostumado a jogar em altitude, mas Monterrey não tem quase nada. Monterrey tem 500 metros de altitude, é menos que cidades brasileiras. Monterrey é praticamente nível do mar, é irrelevante. Então, isso enfraquece muito a Bolívia, né? Bolívia vai jogar com o Suriname, e que delícia ver esse duelo sul-americano, porque assim a gente vai ver o nível de Suriname, né? A gente vai ver o nível da seleção de Suriname no cenário sul-americano, porque aqui a gente está falando da pior seleção da América do Sul, e é fato. Para mim, é a pior seleção da América do Sul. Ela só ficou em 7º, ela só deixou 3 seleções para trás, porque ela joga lá num estádio que é lá no alto, né? O El Alto, e aí a altitude fez a Bolívia prosperar e chegar nessa posição. Senão, ela ficaria em último lugar, se ela jogasse no nível do mar, tá? Não sou contra a altitude, só falando o nível da Bolívia. Então, acho a Bolívia, para vocês terem noção, fez um jogo parelho com Andorra, num amistoso aí no FIFA Series. Então é isso.
Andorra, que é uma das piores seleções europeias. Então, a Bolívia sendo aí ou a pior, uma das piores seleções da América do Sul, enfrentando Suriname, nós vamos entender o nível que tem Suriname, né? Suriname que fez aí uma boa campanha na eliminatória, acabou fraquejando no jogo final, mas acontece, né? É uma seleção que está buscando crescer ainda e conseguiu um golzinho no final com o Geraldo Becker, conseguiu aí pelo menos se qualificar para repescagem. Acho um jogo 50-50, mesmo nível. Vamos ver se a realidade vai nos dizer. O Iraque é o favorito nessa chave, né? O Iraque deu sorte. Acho que se a Jamaica cai aqui, o Iraque poderia ter um pouco mais de trabalho, né? Mas o Iraque vai poder descansar no primeiro jogo, né? Assistir o adversário, estudar bem o adversário, jogar. Acho uma seleção melhor, uma seleção bem treinada pelo Graham Arnold. O Graham Arnold já tem experiência de Copa do Mundo. Acho que isso vai pesar. Acho que o Iraque, que se classificou ali no sufoco contra Emirados Árabes, é favorito aqui. Só mais uma informação, a FIFA ainda não definiu, né, como vai ser a questão dos potes, né? A gente deu aqui a informação, tem um vídeo aqui no canal falando como ficariam os potes se as repescagens fossem ali o time de melhor ranking definir o pote da repescagem, né? Que a Itália, por exemplo, seria pote 2, a chave da Dinamarca seria pote 2, a chave da Turquia seria pote 3, a chave da Ucrânia seria pote 3. Mas a gente não tem ainda a definição sobre isso, estamos no aguardo. A FIFA deve, nos próximos dias, divulgar aí o procedimento completo do sorteio. Aí eu faço um vídeo aqui falando como é que vai ser, tá? Lembrando, então, faltam 2 semanas para o sorteio. E aí, quais são os seus palpites? Quem passa nas repescagens? Quem vai para a Copa do Mundo? Muito obrigado por curtir. Deixe o seu like antes de sair. Canal Miguel Fortunato Futebol Internacional. A gente se vê na próxima.